Boa tarde, pessoal. Eu sou Baroni e estamos aqui para mais um culto de jovens, culto Metanoia. Hoje uma conversa sobre lavar a louça e entrega. Bom, da última vez que tivemos um encontro, nós falamos um pouquinho sobre barbearia, um pouquinho sobre chegar próximo da luz, sobre enxergar as falhas, se arrepender. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Bom, e por que lavar a louça? Porque essa palavra Deus me deu quando eu estava lavando a louça. Eu odeio lavar a louça. Mas enfim, né? A gente tem que lavar, a louça brota. Segundo a minha amiga Bruninha, a louça brota dentro da pia. Eu também acho isso. Então, pessoal, enquanto eu estava lavando enquanto eu estava lavando a louça, Deus tocou no meu coração e me lembrou de uma palavra. Não sei se vocês se lembram, mas na Bíblia diz, né, que o Espírito Santo é aquele que nos lembra das coisas que já passaram. E foi uma palavra que tocou muito no meu coração. E eu queria compartilhar ela com vocês. Amém? Bom, queria que todo mundo abrisse a palavra aí em Atos 26, versículo 11. 3 segundos, 1, 2, 3, pronto. A palavra diz o seguinte: Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com esses intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque isto te apareci. Pois por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Boa é essa palavra, hein? Bom, esse texto ele diz respeito ao que Paulo ele estava sendo interrogado pelo rei Agripa. E aí, separei algumas perguntas. Eu não vou entrar em muitos detalhes históricos, vou ser mais objetivo. Então, a primeira coisa, quem era Paulo? Bom, primeira coisa, Paulo ele era um doutor da lei. Ele era um cara inteligente, estudado, letrado e aplicado, obediente. E o que a gente tira disso? Paulo era o cara. Tanto é que tem muitos livros escritos por ele na Bíblia, no Novo Testamento, né? E agora que a gente já sabe quem era Paulo, vem a segunda pergunta. O que ele iria fazer? Bom, primeira coisa, ele iria perseguir. Ele já estava perseguindo o povo de Deus. Ele já estava indo atrás, matar. Um pouquinho acima ele fala que ele tinha uma carta com a autorização dos sacerdotes, autorizando ele a perseguir os cristãos ou os do caminho. E ele tinha autorização para prender. E se dependesse dele, o voto dele era para matar. Ele fala isso assim abertamente. Então assim, Paulo era um cara, tipo, era o bope do mal, digamos assim. É maldade, né? Mas aí o que acontece? No meio do caminho, ele teve um encontro com Jesus. Nesse encontro, você já percebe que só de se deparar com Jesus, ele converteu. Porque ele diz: Quem és tu, Senhor? Então ele já sabe que é o Senhor que está na frente dele. Ele só não conhecia. Ele sabia que era Deus, mas ele não conhecia aquele Deus.
o único Deus. E continuando nessa palavra, a gente imagina, né? Ele era um doutor da lei, ele era um cara aplicado, um cara obediente. Alguns historiadores dizem que ele era cotado para ser discípulo de Gamaliel, para entrar no lugar dele. Gamaliel era um sacerdote muito respeitado e muito sábio. E aí então a gente pergunta, né? Um cara estudioso, ele sabia que muitas coisas que estavam acontecendo estava já previsto na palavra, já tinha sido profetizado. Então você imagina a cabeça de Paulo. Ele devia estar entrando em parafuso, tipo, tá, não tem nada a ver com a minha religião, mas tem a ver com o que está dentro dessa palavra. Imagina, isso é da minha cabeça, viu, gente? Estou imaginando isso. E agora? Agora que ele encontrou Jesus, primeira coisa que ele vê, ele converte. Segunda coisa, ele fica cego. Mas aí eu deixo uma reflexão. Ele fica cego ou ele já estava cego? Cego espiritualmente, né? Porque se ele conhecia a palavra, ele era um estudioso da palavra, ele era um cara aplicado, ele também estava cego espiritualmente. E agora? E aí a gente vê o texto fala claramente que ele vai ser enviado aos gentios, vai receber vários livramentos dos gentios, mas que ele vai ser enviado para abrir os olhos dos gentios, para trazer os gentios das trevas para a luz. E quem mais poderia ser melhor para ser escolhido do que uma pessoa que estava cego e passou a enxergar? Uma pessoa que estava cego espiritualmente e passou a enxergar espiritualmente por meio do poder milagroso do Senhor Jesus. A gente vê que Jesus traz para a vida natural uma situação que estava no espiritual. Mas isso é maravilhoso, porque Deus usou essa situação para que ele possa pregar para as outras pessoas. E aí ele teve a experiência, ele teve a autoridade para falar aquilo que ele já viveu. Não é verdade? Paulo sabe o que é estar cego espiritualmente e fisicamente. E aí o próximo ponto que a gente avança é sobre o aguilhão. Jesus fala assim para ele: por que resiste ao aguilhão? Por que resiste ao meu aguilhão? Você sabe o que é aguilhão? Bom, eu não sei se hoje em dia tem isso. Acho que em alguns lugares pode ser que tenha, mas antigamente quando o boi ia fazendo a preparação da terra junto com o agricultor, ele empacava. E aí quando ele empacava, o agricultor usava o aguilhão e cutucava o boi para ele poder desempacar e andar. E algumas vezes, ao cutucar o boi não andava. O boi recalcitrava. O que é isso? O boi sacudia, mexia e lutava contra o aguilhão. E isso incomodava ainda mais. Isso machucava ainda mais. E Jesus é claro, Jesus falou: por que resistes ao meu aguilhão? Até quando vai resistir ao meu aguilhão? Eu já falei para você. Você tem que seguir o meu caminho, é o que eu quero. E você vai para os gentios, abrir os olhos das trevas para a luz. Ficou claro isso, gente? Trazendo isso para a nossa vida, de agora, no nosso tempo, quantas vezes a gente tem recalcitrado para a palavra de Deus? Para aquilo que Deus quer que a gente faça, para aquilo que Deus quer que a gente aprenda. Eu consigo enxergar várias coisas. Alguém aí já passou por algumas repetições? Isso é muito interessante, porque às vezes algumas pessoas chegam perto da gente e falam: nossa, isso acontece comigo direto, toda vez alguém chega e faz isso comigo, e eu tô com ódio disso, e eu tô muito triste, e isso é muito injusto.
E vai repetindo as situações, vão se repetindo, vão se repetindo, vão se repetindo. Vou contar um caso rápido aqui. Na empresa onde eu trabalho, teve um certo momento em que eu respondi diretamente para os gerentes. E eu já tinha experiência no que eu fazia. Eu escolhi o que eu queria, escolhi tudo. Eu era, vamos falar assim, na nossa linguagem. Eu era o cara naquilo que eu fazia. E aí houve uma reformulação e colocou-se um coordenador acima de mim. Quando colocou um coordenador acima de mim, obviamente ele não sabia a fundo o trabalho que eu fazia. Eu nem tinha muita experiência naquilo, apesar de ser um cara muito competente, o Ivan. E aí, cara, a nossa relação era bem fria mesmo, porque ele pedia pra eu fazer as coisas e eu ficava assim, poxa, esse cara aí, cara, fica mandando eu fazer as coisas, não é assim, eu já sei o que tem que fazer. E eu ficava resistindo mesmo àquilo. E a nossa relação era bom dia, boa tarde, boa noite. Eu chegava na sala, boa tarde, boa tarde. Ele pedia para eu fazer as coisas. É claro que eu fazia, porque uma coisa que meu pai me ensinou é que a gente tem que ser profissional. E fui orar. Quando eu fui orar, cara, com alguns amigos, o Espírito Santo veio e disse assim: antes disso eu já tinha mandado meu currículo para vários outros lugares, porque eu não estava aceitando aquela situação. E aí, tô acabando, viu, gente? E aí o Espírito Santo veio e disse claramente, falou assim: meu filho, se você mudar de emprego, eu vou te dar um chefe 10 vezes pior. E se você mudar, eu vou te dar outro pior. E se você mudar, eu vou te dar outro pior. Até você aprender a reconhecer e a respeitar as autoridades. Até você aprender a respeitar a posição de cada pessoa e as responsabilidades de cada um. E quando eu ouvi aquela palavra, eu parei para pensar e eu vi o quanto eu estava sendo orgulhoso, o quanto eu estava sendo ciumento, sabe, com a minha postura. E que isso não poderia continuar acontecendo. E o Espírito Santo me conduziu. Mas antes disso eu resisti ao aguilhão. Como que eu tô hoje? Pô, o Ivan é meu amigo, eu considero ele meu amigo. Ele não é mais o meu chefe, mas a gente ficou amigo, ele já veio aqui na minha casa, já fui na casa dele. Então essa é uma experiência que eu queria compartilhar com vocês. E aí eu queria trazer para vocês, para a gente complementar, a palavra de Romanos, Romanos 5. Vou ler para vocês, ó. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Pessoal, nesse tempo de crise, nesse tempo de tribulação, eu sei que tem muita gente postando sobre isso, mas em todo instante é um aprendizado. O meu irmão falou pra mim essa semana que a gente foi criado por um propósito e de propósito. E a gente precisa seguir atrás desse propósito. Mas para a gente chegar nesse propósito, Deus prepara a gente. E Deus traz maturidade. Como que Paulo ia pregar para os gentios sobre abrir os olhos se ele não tivesse passado por essa experiência de abertura dos olhos? Como que você vai aprender a perdoar se você nunca perdoou? Como que você vai ensinar sobre o perdão? Como que você vai ensinar sobre pedir perdão, sobre a humildade de ir lá e reconhecer, sobre o arrependimento, se você não passar por isso? Como que você vai aprender a respeitar as autoridades se você nunca teve uma autoridade sobre você, sobre a sua vida?
Então, meu amigo, se você está passando por uma tribulação, é difícil, eu sei que é difícil, mas chegue perto da luz, chegue próximo de Deus e fala: Deus, o que eu tenho que aprender com isso? Teve uns anos atrás, eu tive uma doença muito grave e eu entrava debaixo do chuveiro e eu clamava a Deus e falava: Deus, me ensina o que eu tenho que aprender com isso, porque tá muito difícil. Eu preciso aprender com isso. E eu clamava isso chorando. Mas eu só cheguei nesse clamar chorando porque um determinado tempo a minha esposa chegou para mim e falou: amor, você precisa se abrir, você precisa chorar também. Não é demérito para ninguém chorar. E aí eu já estava aprendendo sobre me entregar. E aí várias vezes por semana, por dia, eu chegava para Deus, chorava, falava: Deus, me ensina o que eu tenho que aprender porque tá difícil. Eu preciso aprender, eu quero passar, eu quero aprender para que isso possa passar. E Deus foi ensinando e foi ministrando no meu coração. Sabe, se eu não tivesse Deus, talvez eu não teria conseguido. Algumas pessoas viram pra gente e falaram: nossa, parecia que vocês estavam anestesiados. E estávamos mesmo, porque o Espírito de Deus estava aqui na nossa casa, estava aqui dentro de nós. Nós temos um ajudador para nos mostrar e para nos ensinar. E para nos convencermos que nós devemos parar de recalcitrar, parar de resistir ao aguilhão de Deus, porque o Pai corrige a quem Ele ama. Certo? Grave essa palavra. O Pai corrige a quem Ele ama. Então, correção é um ato de amor, gente. A gente precisa ser corrigido. Todos nós temos muitas falhas. Ó. Hoje está pior. Para finalizar, gente, a Bíblia fala que nós precisamos ser como águias e voar como águias. Mas, gente, já parou para pensar como que a águia aprende a voar? Vou falar para vocês. Enquanto os filhotinhos estão lá pequenos, a águia vai lá e vai alimentando os filhotinhos. Muitas vezes a gente está nessa posição. E é uma posição confortável. A gente está lá no ninho, recebe comida, recebe o maná do céu, e Deus faz brotar um dinheiro na sua conta, e Deus traz uma pessoa para trazer uma palavra para você, e você está confortável isso. Mas chega um momento que você precisa caminhar, que você precisa amadurecer em algum ponto para poder cumprir o seu propósito de propósito. E o que acontece? A águia vem, pega o filhotinho, leva lá em cima e solta o filhotinho lá de cima. E o filhotinho cai. Em todo momento que o filhotinho cai, a gente toma aquele susto, a gente fala: nossa, o que está acontecendo na minha vida? Parece que está tudo desmoronando e a gente está caindo. E aí, se a gente não pega aquela situação, chega próximo de Deus, abre os ouvidos e fala, abre o coração e fala: Deus, o que eu tenho que aprender com isso? Deus vem lá, não deixa a gente cair, Ele pega e nos leva de volta para o ninho, até recuperarmos desse susto. E essa situação vai se repetindo. Voa, cai, voa, cai, voa, cai o gavião, a águia pega, recupera a gente. Até que chega um momento em que você para de resistir ao aguilhão. E aí, em vez de você esperar vir o Pai pegar você, não deixar você cair no chão, Deus abre os seus olhos, você olha para o lado e vê: eu tenho asas, eu posso. E Deus te fala no seu coração: você pode, eu te criei para isso. E aí você bate as asas e aprende a voar. Boa é essa palavra. E aí você aprende a voar. E você passa para mais um amadurecimento na sua vida por meio de uma queda. Escuta isso que eu vou te dizer. Antes de voar, nós caímos e na queda aprendemos a voar. Então, cada vez que você estiver caindo, peça para Deus. Fala: Deus, me mostra as minhas asas. Me mostra como eu posso voar. Me mostra como eu posso amadurecer. E tudo isso diz respeito à entrega. Tudo isso diz respeito à entrega. Não resista ao aguilhão. Entrega a sua vida para Jesus. Se você nunca fez isso, faça isso agora. Vamos orar para encerrar.
Senhor Deus, eu peço ao Senhor, Pai, se vocês puderem repetir comigo, falar: Senhor Deus, nesse momento eu entrego toda a minha casa, toda a minha vida ao Senhor. Eu creio que o Senhor veio em carne e morreu, se entregou para os meus pecados, para a remissão dos meus pecados. Abra os meus olhos, Pai. Eu não quero mais resistir a esse aguilhão, Pai. Eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero me tornar seu filho, Pai. Eu não quero resistir ao seu aguilhão. Cura as minhas feridas, Pai. Me ensina a voar. Pai, que essas tribulações que chegam na minha vida, Pai, que eu possa aprender cada vez mais com elas, aprender sobre o perdão, aprender sobre o arrependimento, aprender sobre o Teu verdadeiro evangelho, aprender sobre o reino de Deus, Pai, que eu possa a cada pequeno instante enxergar a Tua mão, enxergar a Tua graça, enxergar a Tua glória. Pai, nós agradecemos e nós pedimos que o Senhor abençoe a família de cada um que está vendo aqui esse culto e a semana de cada um. Que essa praga não entre na nossa casa. Marque a nossa casa com o sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Curte aqui, clica no sininho. Até a próxima, pessoal.